J. Qual a explicação que o Espiritismo dá ou fala sobre a Arca da Aliança e qual o seu significado? Seria uma aliança com Deus para Noé e as civilizações futuras? Não. Não, não. 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 A Arca da Aliança não é de Noé, é de Moisés. A aliança que Deus fez com Noé foi outra. Reparem, isso aqui que eu vou falar de Noé é simbólico, não é literal. O Espiritismo não tem na figura de Noé uma história real. Ela considera que isso é um mito. Por quê? Porque a história de Noé, ela também está contada entre os sumérios. Existe uma obra dos sumérios chamada Atrahasos. Atrahasos. Atrahasus. Atrahasos. Que conta que existia um personagem na Suméria chamado Utnapishtim. Utnapishtim, ele recebe uma comunicação dos deuses, porque lá era politeísmo, para que fizesse uma... Não, Gilgamesh é outro. A epopeia de Gilgamesh, Camila, ela fala sobre Utnapishtim, mas quem verdadeiramente tem a história de como aconteceu é o Atrahasos. A epopeia de Gilgamesh é uma outra epopeia que, num dado momento, os personagens se entrecruzam e Gilgamesh encontra Utnapishtim. Mas o Atrahasos é onde conta a história de Utnapishtim. Então, Utnapishtim recebe dos deuses uma tarefa que era estar na arca, um casal de cada animal. E aí a mesma história, dilúvio, com menos dias, não é 40, são 7. Tem a mesma pombinha que solta, no outro também tem uma pombinha que solta, mesma coisa. Então, a história de Noé, que para a doutrina espírita é uma história mitológica, não é uma história real, verdadeira, ela tem uma aliança com Deus. Lá no texto diz que quando terminou o dilúvio, Deus fez uma promessa ao homem de que não destruiria mais o mundo com água. Com água. E ele disse assim: eu vou deixar um sinal no céu para dizer que eu mantenho a minha promessa de que eu não destruirei mais o mundo com água. E ele fez um desenho colorido no céu para dizer que a promessa está de pé. Todas as vezes que um judeu, após a chuva, né, vê aquele arco-íris se formando, ele pensa consigo: a promessa continua de pé. Deus está reafirmando o que disse para Noé. Tudo bem, isso é uma leitura poética, porque a gente sabe que isso aí é uma difração da luz, que atravessando um prisma, ela vai decompondo. E aí, portanto, a gente tem essa visão mais tecnicista de Newton da decomposição da difração da luz. Mas a visão de Noé, o pacto com Noé é o pacto lá do arco-íris. Quem fez a Arca da Aliança, aí é com Moisés, aí é bem depois. Moisés no deserto, ele então é chamado para que receber as instruções de como faria a arca. E as informações são dadas. E tem uma coisa curiosa, Rubens, sobre a arca. A arca, todo mundo pensa que ela é toda de ouro, ela não é. Ela é de madeira coberta de ouro. Ela é com madeira de acácia, aquela madeira horrível, toda retorcida. Então, o trabalho que deve ter dado de fazer aquilo de acácia. Então, é com acácia laminada com ouro. E uma das pessoas, são duas pessoas que são escolhidas para fazer a arca. Um dos artesãos da arca, segundo o judaísmo, tinha 13 anos de idade. Não vou lembrar o nome dele agora. Berrazael, um negócio assim, o nome dele, Berruzael. Então, a Arca da Aliança foi o pacto feito entre Moisés e Deus para que naquela arca se guardasse os 3 tesouros que eles tinham, que eram as tábuas da lei, as 2 tábuas, um pouco do maná,
que era aquela substância que eles comeram no deserto. Atrahasis. Atrahasis. Tudo bem, deve ser esse o nome. Eu conheço com o nome de Atrahasos. Mas Atrahasis, essa daí. Tá certo, Camila. Então, tem 3 coisas lá dentro. As tábuas da lei, um pouco do maná e o cajado de Moisés. Só tem isso lá dentro. E ela ficava guardada num local específico dentro do templo de Jerusalém, chamado Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Só era visitada uma vez por ano. Mas quando houve a destruição do primeiro templo, isso quando os babilônios invadiram Jerusalém e levaram a arca da aliança e destruíram o templo, a arca sumiu. Ninguém sabe onde ela está. A arca sumiu. A arca existiu, Iria. A arca existiu. Existem várias coisas sobre a arca. Tem uma história absurda sobre a arca. Israel foi fazer uma batalha e estava perdendo a guerra. Aí disseram, bom, vamos pegar a arca, vamos trazer para a batalha para a gente vencer. Convenceram o sumo sacerdote a tirar a arca de dentro do templo e levar para o campo de batalha para vencer o povo inimigo, porque a arca está lá, o poder da arca. Eles perderam a guerra, sabia? E o inimigo ainda levou a arca. O inimigo levou a arca. Quando eles voltaram com o sumo sacerdote e disseram para ele o que tinha acontecido, o sacerdote perguntou, os meus 2 filhos que levaram a arca, cadê eles? Eles estão mortos. Meu Deus, meus 2 filhos morreram. E a arca? Aí o cara disse, a arca levaram. O sumo sacerdote, morreu. Não morreu dos filhos, morreu da arca. O povo inimigo levou a arca. Meses depois deu uma peste, uma praga, um negócio terrível no povo que levou. E o povo atribuiu a arca. Botou a arca numa charrete, uma carroça, e devolveu, porque achava que era aquela arca lá que levava a doença para o povo. Aí a arca voltou para o povo. Mas quando Nabucodonosor destrói o primeiro templo, a arca desapareceu. Ninguém sabe dela. Quando os romanos destruíram o segundo templo, ela já não estava mais. Em Roma, próximo do Coliseu, existe um arco. Vocês podem pegar na internet e vão achar. O Arco de Tito. O Arco de Tito foi o arco construído pela vitória dos romanos sobre os judeus. Judeu nenhum passa debaixo do arco, não aceita atravessar o arco, mas vê de fora. O arco está todo esculpido com o que eles tiraram do templo. Aparecem várias peças de Jerusalém esculpidas no arco. Pode botar aí, Arco de Tito, você vai ver tudo que eles levaram. E vocês vão perceber que a Arca da Aliança não está esculpida. Então, eles não levaram a arca. A arca já estava sumida quando os romanos destruíram o templo. Ninguém sabe, na verdade, onde ela está. Talvez o Indiana Jones possa dar uma dica para nós de onde que ela possa estar.